noite. Seja bem-vindo aqui neste lugar. Nós estamos felizes de poder estar aqui juntos, adorando ao Senhor. Se coloque de pé agora nessa noite. Que você, junto conosco, possa adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele se faz presente aqui. Entregue tudo a Ele. Entregue o seu pensamento, entregue o seu coração. Deixe tudo nas mãos do Senhor agora nesta noite e somente adore a Ele, amém? Sei que estás aqui neste lugar. Eu posso te sentir. Sonda-me com teu amor. Enche-me com teu amor. Inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar do teu amor. Do teu amor. Eu olho para ti e ao te contemplar, sua glória sobre mim transforma-me com teu amor. Enche-me com teu amor. Inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar do teu amor. Do teu amor.
pode, Senhor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados e potestades podem nos separar do amor de Deus. Nós estamos firmados na rocha eterna, esperança, a esperança viva, a água viva, o pão da vida que está em nosso meio. Nada pode separar deste amor. Oh Senhor, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, ó Deus. Nós estamos seguros no nosso Deus. Ele é a nossa segurança, a nossa proteção. Aleluia, Jesus. Aleluia. Podemos continuar esse refrão, fazendo essa oração. Vamos orar esse refrão nesse início de culto. Vamos desejar isso, orar dessa forma, buscando ao Senhor, clamando a Deus. Você quer mergulhar na presença de Deus? Sim, Senhor, esse é o clamor do nosso coração. Esse é o desejo, Senhor, da nossa alma que anseia, como a corça anseia por águas no deserto, Pai. Nós clamamos porque desejamos mais de Ti. Nós precisamos mais de Ti, Senhor. Estamos aqui para isso. Ó Senhor, abra o céu sobre a Tua igreja. Abra o céu sobre cada coração nessa noite. Traz a Tua presença, Senhor. Manifesta, ó Deus amado, a Tua presença. Glorioso Espírito de Deus, reina em nós, Senhor. Mata a nossa sede, Senhor. Mata a nossa fome, Senhor. Queremos mais de Ti, precisamos mais de Ti, não temos nada mais além de Ti, Senhor. Que este seja o anseio de cada coração nessa noite, que nada e ninguém, ó Deus amado, seja maior do que o Senhor, ó Deus, e que não tenha desejo além do que a Tua presença nessa noite, Senhor. Envolva-nos, ó Pai, com esse amor que nos constrange, que nos alcança, que nos transforma, que nos redime, que nos sacia, que nos enche e nos faz transbordar, Senhor, os rios de amor do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh Espírito de Deus, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, rendidos. Este culto é Teu. Nós somos o Teu povo, a igreja é Tua. Ah, Pai, faz a Tua vontade em nós nessa noite.
no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Te convido a sentar um instante. Tenho breves recados a dizer a você, mas quero agradecer você que nos visita. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre você. Você que está aqui pela primeira vez, obrigado pela sua presença e companhia. Hoje, pastor Rodrigo vai enfatizar, mas nós vamos começar uma nova série. Eu estou ansioso pelas palavras que virão. Deus vai falar muito ao nosso coração, sem dúvida nenhuma. E que bom que você que está aqui, que bom, viu? Que bom você que nos acompanha pela internet, recebe o nosso abraço também. Queridos, nessa quinta-feira, nós estamos aí convidando a terceira idade aqui da igreja, também aberto à comunidade aqui na cidade, mas você que é da terceira idade ou da melhor idade, a quinta-feira às 14 horas, o Fruto Maduro, a rede da melhor idade, estará reunida aqui para uma tarde muito gostosa, na presença de Deus, em comunhão, muito assim edificante. Então você é nosso convidado a estar aqui às 14 horas. Você que já é experiente, viu? Jovem experiente, acima aí de 60 anos, quem sabe, não é? Tá bom, queridos? Mas olha, sábado nós ainda há tempo de fazer inscrição para o encontro de casais. Você, casal, que ainda não fez a sua inscrição, hoje no final do culto, sem falta, faça a sua inscrição. Já o pessoal já está se preparando lá, desde ontem já preparando para receber você, e temos uma tarde muito especial também. Quem vai estar conosco é o pastor Sérgio e a sua esposa Tati, a pastora praticamente já, no processo. Eles são de Cambé, da IPI de Cambé, pessoas maravilhosas, preciosas do Senhor, que vão nos ministrar. Será uma tarde muito gostosa e edificante para casais, tá certo? Então não deixe de participar, faça a sua inscrição também, em nome de Jesus. E nós vamos iniciar domingo que vem. Fica o convite para você que está aqui, você que nos assiste também, a estar aqui domingo para uma nova série de mensagens. Quem há de ir por nós? Nesse mês de março vamos trabalhar uma série voltada a servir ao Senhor, servir no reino de Deus, a como servirmos melhor. E essa é a direção que Deus nos deu. Quem há de ir por nós? É uma pergunta, é um clamor que vem de Deus em Isaías capítulo 6, mas que tem tudo a ver conosco, viu? É uma convocação para mim e para você, então você é convidado, não perca, tá bom? Quero te convidar a ficar em pé mais uma vez. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, vamos celebrar Jesus, cantando, adorando, mas também com os nossos recursos. Se você veio preparado para isso, sentindo no seu coração, aqui tem as urnas, tem os envelopes aí atrás das poltronas, lá atrás temos a maquininha, como você preferir fazer, fique à vontade, tá bom? Nós faremos isso enquanto cantarmos em adoração e gratidão ao Senhor, em nome de Jesus.
língua confessará ao Senhor, todos os joelhos se dobrarão. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Confessará ao Senhor, todos os joelhos se dobrarão. Mas aquele que te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todos os joelhos se dobrarão. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem para Ele teu coração. Assim como estás para adorar, assim como estás diante do Pai, vem, assim como estás, vem para adorar, vem, assim como estás. Senhor, seja adorado, Espírito Santo de Deus. Nós te exaltamos, Jesus. Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Tu és um Deus tão lindo, tão maravilhoso, ó Pai. Às vezes nós não temos palavras para declarar, Senhor. Não temos palavras para declarar o nosso amor por Ti, Senhor. O Senhor fez algo tão grande pelas nossas vidas. E o que nós temos para retribuir, ó Pai? Nós só temos a Te dar a adoração, a honra, a glória, Espírito Santo. Nós Te exaltamos, Pai. Tu reina em nossas vidas, ó Deus. Reina, Senhor. Reina, Jesus. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente
Sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ei, derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor sobre ti. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Senhor, Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Deus. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais, Senhor. Muito mais, muito além, muito além, muito além do que nós podemos explicar, do que podemos expressar, ó Deus. Tu és muito mais. Tu és adorado, Senhor, aqui neste lugar. Tu és exaltado, Espírito Santo. Reina em nossas vidas, ó Pai. Reina, Senhor. Reina, Jesus. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quero mais alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aplauda o Senhor, aplauda, gente. Tu és santo, Jesus, tu és adorado, Deus. Glória a Deus. O Senhor é muito mais do que podemos expressar, Senhor. O Senhor é muito mais do que tentamos expressar com palavras, com ações. Ó Deus, que é bom e sabe muito bem nos maravilhar. Continue falando aos nossos corações, doce Espírito Santo. Mais uma vez declaramos que este culto é centralizado na pessoa de Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. A paz de Jesus, irmãos amados. Pode tomar seu assento, por favor. Deus abençoe, irmãos, o ministério de louvor, pela cooperação. Glória a Deus. Estão animados, meus irmãos? Ô povo crente, povo animado, povo de Deus. Mais uma vez, estendemos nossa gratidão ao Senhor por estarmos juntos essa noite. E tê-los aqui, irmãos, muito nos alegra, muito nos abençoa. Abra sua Bíblia, por favor, deixa aberta
você que trouxe. O Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 9, e deixe a sua Bíblia aberta, por favor, nós iremos também projetar no telão, mas se você preferir acompanhar na sua Bíblia, faça isso. Eu tenho certeza que você vai se interessar bastante de acompanhar e notar alguns pontos que nós iremos ser ministrados neste texto. Meus irmãos, nós iremos iniciar hoje uma série de mensagens com este tema, apenas uma coisa. Em meio a tantas coisas, o que realmente é importante, o que realmente eu e você precisamos saber de tantas coisas, entre elas, apenas uma que precisa mover nossa fé, mover o nosso coração, algo que nós precisamos saber mais do que qualquer outra pessoa. O que você precisa saber, o que eu preciso saber, algo que possa surgir qualquer contradição, qualquer palavras que seja, mas se eu tenho certeza de uma coisa, isso que realmente importa. Então, é sobre isso, com a graça do Pai, que nós iremos compartilhar nessa noite, irmãos meus, apenas uma coisa, o que realmente é importante para a nossa caminhada com o Senhor. E o texto, que tem muito para nos ensinar, nós iremos começar falando a história de um homem, que a Bíblia relata um milagre extraordinário de Jesus. No capítulo 9, vai falar sobre a cura de um homem para um homem cego, que nasceu cego de nascença. Um homem que ele não era somente cego, mas um outro detalhe que provavelmente não tinha para onde ir. Quem se encontrava nessa condição naquela época, não tinha outra forma de ser, a não ser se tornar também mendigo. A família dele era muito conhecida. Vai gravando essa história deste homem, que nós não temos o nome dele, mas acredite, ele foi escolhido para um propósito. Até mesmo as suas deficiências, que nós iremos conferir no texto, foi também com um propósito de Deus. Eu chamo você para se atentar comigo, o que diz a palavra. Está um problema ali, precioso? No verso 1, verso 2, queridos, olha só o que diz. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Irmãos, quando nós não sabemos a causa, nós tentamos achar alguém que seja o culpado disso. Quem foi o culpado? Detalhe, Jesus havia acabado de ser expulso de uma sinagoga, numa reunião em que Jesus começou a cobrar aliança com aqueles discípulos que declararam crer em Jesus, são novos discípulos. Quando Jesus cobrou uma aliança com eles, muitos se dispersaram ao ponto de expulsar ele da reunião. Ele está caminhando com os discípulos, com seus 12, e logo vê um homem sentado, que foi fácil perceber que a sua deficiência visual. E é o detalhe, não foi fruto de um acidente, algo que aconteceu que levou ele a ficar cego. Cego de nascença. Essa pergunta despertou os discípulos. Eu não sei, diante de tantas perguntas que nós procuramos respostas lógicas na nossa vida, se tivéssemos a oportunidade de perguntar para Jesus: Jesus, por que isso? O que você perguntaria para Jesus? Talvez perguntaríamos perguntas, aquelas que mais nos comovem, aquelas perguntas que nós olhamos assim: isso é uma injustiça. Como pode uma pessoa inocente, sabe, de tantas coisas que a gente procura uma resposta, e talvez despertaria esse desejo de perguntar para Jesus o que os discípulos perguntaram: Mestre, quem, no caso, é a culpa? Quem pecou para que ele viesse nascer cego? Foi os pais ou foi ele? Obviamente que não foi ele. Como que ele ia ser culpado de
Seria consequência do pecado dele por nascer cego? Como ele iria pecar no ventre da mãe dele? Claro que não seria essa causa, mas a primeira teria sentido. Os pais, e pensar que é consequência do pecado dos pais, o que os pais praticou na ignorância, comprometeu também a sua geração, comprometeu os teus filhos. E aproveita aqui e faça uma pergunta: os pecados dos pais influenciam diretamente a vida dos filhos? Pode influenciar? Como pode influenciar? Torna-se hereditário? Algo semelhante acontece. Não é bem assim a palavra hereditário, porque cremos que Jesus já levou sobre si toda a maldição. No entanto, como pode o pecado dos pais afetar diretamente os filhos, ou os filhos dos filhos, as suas futuras gerações? É simples o entendimento. Sabe qual é o entendimento disso? O que explica isso? Pode acontecer quando os filhos nascem, crescem, convivem numa cultura em que o pecado é uma coisa normal. É normal. Se confrontar alguém, um adolescente, uma criança, confrontar, isso é pecado. Por que é pecado? Sempre fui assim, sempre aprendi assim, sempre em casa foi assim. Em casa, aliás, todo mundo fala. É uma cultura. Então a mentalidade dele vai ser formada dentro do quê? Desses padrões, dessa referência, deste contexto a qual ele está vivendo, convivendo e aprendendo. Porque tornou-se uma coisa comum, irmãos. É terrível quando o pecado se torna tão enraizado numa família, que ganha tamanha força, tamanho espaço, território, domínio numa casa, que empreende uma cultura, é construída uma cultura. Se os filhos, ao crescer numa casa em que é um hábito ou um costume ter um princípio de orar nas refeições, esse filho, em qualquer lugar que estiver, ele vai orar nas refeições, porque ele aprendeu um princípio da palavra de Deus. Ele vai desenvolver essa cultura. E logo quando ele se formar, a primeira coisa que ele vai fazer é, quando assumir a responsabilidade do homem da casa, o que ele vai realmente ensinar para os filhos? Nós vamos sempre render graças ao Senhor pela provisão dele em nossa mesa. Tornou-se uma cultura abençoadora. Então perceba que, de vez nós falarmos assim, a culpa é dos pais, tem muito a ver, irmãos, na questão de ser uma cultura, embora não é o foco falar sobre isso, essa é uma palavra para um outro momento, mas só para preparar você para quando vier essa ministração, que você já seja seu coração aberto. Mas logo se perguntaram, quem é o culpado? Quem pecou? Eles queriam saber, e é assim, irmãos meus, que muitas vezes procuramos uma resposta. E saiba, o que Jesus respondeu, irmãos, no versículo 3, é tremendo. Essa resposta aqui deve ser algo que precisa ministrar o meu e o seu coração. Olha só o que está escrito. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem o quê? As obras de Deus. Em outras traduções vai dizer que isso aconteceu para manifestar a glória de Deus. Isso nasceu, a pergunta não é o porquê que ele nasceu assim. Por que ele nasceu assim? A culpa é de quem? Foi os pais que comprometeu a saúde dele, e a história dele é consequência do pecado dos pais. Mas o Senhor estava dizendo, não foi o pecado dos pais, muito menos o dele. Isso aconteceu para manifestar nele as obras de Deus. E acredite, sobre a vida deste homem manifestou a glória de Deus. Através da vida dele, que Jesus curou, restaurou, e eu preciso aqui resumir a história deste homem, porque o capítulo 9 registra a história dele em 41 versículos, então não vou conseguir ler todos para vocês aqui, mas eu encorajo você a debruçar na sua Bíblia e ler atentamente como é tremendo o agir do Senhor, e ver os planos de Deus sobre alguém que foi alvo de perguntas. Coitado deste homem, quem pecou para que ele nascesse assim? Qual foi o propósito?
É interessante que quando no versículo seguinte, aliás, no capítulo seguinte, manifestou a glória de Deus tão grande, que o capítulo 10, Jesus trouxe ensinamentos por conta deste acontecimento. No capítulo 11, em que trata sobre a morte de Lázaro, ou a ressurreição de Lázaro, também lá, entre os judeus, quando estavam angustiados, enquanto Lázaro estava doente, um deles disse: aquele que curou aquele homem cego, não poderia também curar Lázaro que está doente? Olha só como repercutiu o testemunho deste homem. Em outros acontecimentos vindouros, em outras circunstâncias, foi lembrado como impactou, irmãos, a história deste homem. Por isso que Jesus disse: o que aconteceu, o que há na vida dele, isso tudo é para a manifestação da obra de Deus. É um propósito, é para ser um trampolim para chegar a outras pessoas, é um instrumento de Deus para alcançar outras pessoas. A cegueira dele nada mais é para abrir os olhos daqueles que precisam entender a visão espiritual. Tratava-se de uma visão física, mas se você entender a atitude deste homem teve diante de Jesus, saiba que ele tinha uma visão muito clara espiritual e compreendia muito mais do que aqueles que tinham uma visão física. Mas preste atenção, irmãos meus, Jesus o curou de uma forma tremenda. Jesus usou um método bem interessante. Jesus, ele pegou barro, pegou terra, fez uma saliva e fez um barro, e com isso passou nos olhos dele e pediu para que ele viesse lavar no tanque Siloé. Interessante, ele vai e lava. Eu fico pensando, por que Jesus usou este método, usou barro? Primeiro, uma questão de identificação. O primeiro homem criado foi do pó da terra, uma identificação com o pó, a terra. A segunda explicação, por que Jesus também usou esse meio para curá-lo, porque nem todos aqueles que foram curados da mesma enfermidade foi da mesma maneira. Também por uma questão que o barro, a terra nos olhos estava muito incomodando. Então aquilo de certa forma incitou ele logo o quê? A obedecer. Estava sendo muito desconfortável. Imagina terra nos seus olhos, você lavando os seus olhos com terra, com barro, você com certeza vai ficar desesperado, procurar o quê? Se lavar. Está aí um dos motivos. Mas repare uma coisa, irmãos, o que logo perguntaram diante desses acontecimentos foram: o que aconteceu com você? A pergunta é exatamente essa. Por várias vezes, irmãos, neste capítulo, nós iremos encontrar essa pergunta: como foram abertos os teus olhos? Como aconteceu? Eles queriam uma resposta. Despertou uma resposta, irmãos, e você vai perceber que essa resposta, essa pergunta, aliás, começou pelos vizinhos. Os vizinhos que logo perguntaram para ele: o que aconteceu? Como abrir os seus olhos? Você pode conferir no versículo 8 ao versículo 10, interessante que aquele homem que estava naquela condição de cego, mendigo, agora ele está vendo as pessoas. Diz a palavra, você pode conferir depois, que os vizinhos que o conheciam de longe, de vista, eram vizinhos, mas não tinham amizade. Falaram: é ele. Outros diziam: não, mas se parece com ele, ao ponto que ele teve que dizer: sou eu mesmo, sou eu. Irmãos, eu creio que tem coisas que o Senhor, quando Ele manifesta a obra dEle em nós, quando recebemos a visitação da presença de Deus, recebemos uma fé para viver uma vida na presença do Senhor, isso despertará a curiosidade de muitas pessoas, ou precisa despertar essas perguntas: o que aconteceu com você? O que aconteceu? Como que aconteceu isso? E essa pergunta não foi somente dos vizinhos que ficaram assim tão maravilhados com tudo isso. Também, a partir do versículo 13, porque começou a haver uma repercussão tão grande, e o que aconteceu? Os guardiões da lei tiveram que chamar, interrogar, saber como que aconteceu tal cura.
Você pode olhar nesses versículos, os fariseus o chamou para uma reunião no concílio, e ali começaram a indagá-lo, como que aconteceu isso? Como foi essa cura? E ele começa a falar, como Jesus curou ele. Eles ainda assim começam a indagar, não acreditando. Só nessa reunião ele foi chamado 3 vezes, para se explicar. E ele vai lá, ele por 3 vezes estão perguntando, fala, como foram abertos os teus olhos? De tal maneira que não acreditaram mais nele, queriam uma resposta mais lógica. Como pode alguém colocar barro nos seus olhos e ser curado, e você lavar naquele tanque e ser curado? Como assim? Ao ponto que chamaram os pais dele para depor. Explique para nós, esse seu filho? Sim. Como que abriu os olhos dele? Os pais, com medo do posicionamento dos fariseus, porque eles já tinham combinado de não confessar o nome de Jesus, diante da perseguição ou da consequência que viria, que eles seriam expulsos da sinagoga. Eles iriam perder alguns direitos e benefícios por não fazer mais parte da sinagoga. Agora veja, os pais vão responder dizendo, olha, sabemos que este é nosso filho, agora, como que abriu os olhos dele? Não sei, pergunte a ele, idade ele tem. Ou seja, ele tem responsabilidade para responder por si mesmo, porque já era de maior. Pergunte a ele. Ah, meus irmãos, é tremendo. Despertou uma pergunta, todos queriam saber como que aconteceu. Como foram abertos os teus olhos? Como que isso aconteceu, irmãos? Quando o Senhor tem um propósito, queridos. Mas veja bem, preciosos, eu quero pensar com vocês sobre essa pergunta. Na realidade, eu acredito que a pergunta correta não seria essa. Como foram abertos os seus olhos? Eu acredito que o propósito principal não é falar sobre isso, mas sim, a pergunta é, quem te abriu os olhos? Quem? Não é como que abriu os seus olhos. O como significa métodos. E quer saber, irmãos, é um perigo que eu e você venhamos nos apegar em métodos, no como que aconteceu, e esquecer acima de tudo de quem fez, quem opera, quem é que faz. Como você foi livre deste vício? Como? Fiz uma campanha. Ah, campanha. Como você foi curado dessa enfermidade? Foi alguém que ungiu e orou por mim. Como você conseguiu essa porta de emprego? Aí queremos explicação, se apegamos muito no como. Quer saber, irmãos, muitas vezes quando Deus fala conosco, é uma questão de fé, e uma palavrinha que nós precisamos vencer, porque isso é uma entrada para a incredulidade dominar a nossa vida, é quando nós fazemos essa pergunta, quando Deus fala algo para nós, e a gente pergunta o quê? Como? Como vai ser isso? Se o Senhor tem uma promessa para a sua vida, que vai fazer uma coisa extraordinária, aquilo que você não imagina o que vai ser a sua vida daqui a 1 ano, e você, Deus, como vai ser isso? Essa é uma pergunta de quem está sendo movido muito por um espírito de incredulidade, por alguém que não está crendo na soberania de Deus, e não crendo na graça, na provisão de Deus. Se falar que o Senhor pode abrir porta para a sua vida e te abençoar de uma forma tremenda, e o Espírito Santo vai testificar no seu coração, não pergunte como. Sabe por quê? O como não pertence para mim, não pertence para você, pertence a Deus. Eu creio que Deus vai fazer uma grande obra nessa cidade, mas como? Eu não sei, pertence para Deus. Eu creio que Deus vai nos levar a viver coisas grandiosas, como igreja do Senhor Jesus. Nós vamos completar 90 anos de história nessa cidade, e nós iremos ver coisas tremendas, grandiosas do Senhor. Agora, como, irmãos? Eu não sei, mas eu creio. É assim, irmãos, estamos crendo numa provisão de Deus na nossa vida. Porque nós ficamos bloqueados, ou travados em perguntar, mas como? Como vai ser isso, Senhor? Foi a resposta que, aliás, a pergunta que Maria fez ao anjo Gabriel, que falou, olha, do seu ventre vai nascer o Messias, o Emanuel. Quando falou sobre ela, do ventre iria a uma promessa de Cristo, ela perguntou o quê? Como?
Há muitas, nós podemos fazer um estudo só para olhar na palavra e ver quantas pessoas que receberam uma direção de Deus, uma promessa de Deus, e logo fez essa pergunta: como? Como assim? Como vai ser isso? Como será? Por isso, irmãos meus, tem momentos assim que nós precisamos aguardar no coração. Como eu não sei, mas se Deus vai suprir, Ele vai suprir. Como? Eu não sei. O como, lembre-se disso, pertence a Deus, não pertence para mim, não pertence para você, pertence para Deus. E muitos querem saber isso. Como aconteceu? Como abriu os seus olhos? Claro que este homem, que já ele era cego, mas ele tinha fé, porque ele estava crendo em Jesus, ele sabia o nome de Jesus, ele estava crendo e sabia o nome de quem o curou, tanto é que ele diz: um homem chamado Jesus, foi ele que me curou, um homem chamado Jesus. Aqui, irmãos, ele não está falando ou valorizando em dizer que, olha, o tanque de Siloé, lá acontece uma coisa tremenda, naquelas águas. Olha, aquela terra ali, esse método, usa aquilo lá que vai te curar. Não é assim quando, muitas vezes, a receita de vovó manda a gente tomar cada coisa amarga, terrível, só pela misericórdia. Toma mais aqui, meu filho, vai ser bom para você. Aí vai copiando. Só basta ter alguma doença, algum desconforto, que a gente ouve tanta coisa. Como que é? É isso aqui, vai curar. O que foi bom para um significa que vai ser bom para o outro. Eu estou me referindo, irmãos meus, da mesma forma, da forma que Jesus opera em nossa vida, não significa que vai ser para todos nós. O meio que Ele age é diferente. Nós não devemos ficar apegados aos métodos que o Senhor usa, à maneira que Ele faz. Porém, precisamos nos atentar numa coisa: ouvir a voz do Senhor e obedecer, porque este homem não só ouviu a voz de Jesus, mas ele obedeceu. Verso 7 diz que ele fez o que Jesus mandou ele fazer: vai e lava-se ao tanque de Siloé. O que ele fez foi lá e lavou, ou seja, ele obedeceu. Qual é o princípio? O que quer nos ensinar essa palavra? Quer nos ensinar que quando obedecemos a palavra de Deus, nossos olhos se abrem. Os nossos olhos se abrem, irmãos, são abertos quando nós obedecemos a palavra de Deus. A Bíblia fala que eu e você, quando nascemos na natureza pecaminosa, Efésios 2 vai falar que por conta disso nós estávamos cegos em nossa vida espiritual, não tínhamos entendimento, cego de entendimento. Então, quando nós inclinamos a fazer nossa vontade, inclinamos para praticar o pecado, tudo aquilo desagrada o coração de Deus, mais cego nos tornamos. Está cego, tem olhos, mas não enxergam, não tem um entendimento. Cego está se referindo à falta de visão espiritual, de entendimento espiritual. Como se abrem os nossos olhos espirituais, irmãos? Pela palavra, quando obedecemos a palavra de Deus. O Senhor poderia muito bem usar esse meio nos olhos dele, e se ele não fosse obediente de ir lá lavar os olhos, isso é com você. O que curou ele, irmãos meus, não havia nada de sublime ou algo sobrenatural naquele método, aquele barro, na saliva, nada daquilo. Foi o que? Obediência à palavra de Jesus que o curou, sob a minha palavra. É a palavra do Senhor, irmãos. Ele obedeceu. Tem coisas que o Senhor faz em nossa vida para nos curar, irmãos, que é melhor a gente nem saber. Eu fico pensando, se aquele homem tivesse ali 50% da sua visão, e vendo Jesus: vem cá que eu vou te curar de uma forma diferente. Espera aí. Espera lá, mestre, assim não. Você permitiria? Se você perceber que Jesus assim fez um negócio ali, vou curar você agora, daqui, vem cá para cima aqui, talvez iríamos oferecer alguma resistência. Eu creio que tem formas que o Senhor usa para trabalhar em nós, para nos curar, nos libertar, irmãos meus, que se nós soubermos, muitas vezes ofereceremos resistência, iremos fechar o nosso coração. É melhor crer
que estamos em obediência à vontade de Deus. E a forma que Ele está usando, desde que sejamos em obediência à vontade do Senhor, vamos crer. Se está em obediência à vontade do Senhor, continue firme. Se você sentiu no seu coração de clamar, fazer um propósito de oração todos os dias, faça. Se você está no propósito dessa campanha por uma causa que é somente pela intervenção de Deus, continue. Continue. Aquilo que o Senhor moveu, ministrou o teu coração. Eu quero, irmãos, enfatizar essa palavra, sendo que a coisa mais importante é nós não ficarmos apegados a métodos, não pensar que foi a oração daquela pessoa ungida que me curou, mas foi o Deus que unge, o Deus Todo-Poderoso. Não é a oração daquela pessoa que é fervorosa, que homem fervoroso, que oração poderosa. Não, irmãos, é o Deus que é poderoso a quem estamos orando. É o Deus Todo-Poderoso que estamos clamando, queridos. Por isso, nós não devemos fazer acepção de intercessores, acepção de pessoas que se dispõem a orar por nós, achando, não, aquela pessoa lá é mais ungida, ali vai acontecer. Não, irmãos, isso é uma forma de nós ficarmos condicionando o agir de Deus, e muitas vezes não acontece por conta disso. Nós queremos que aconteça da nossa forma, nossa vontade. Por isso, simplesmente, Senhor, eu estou aqui nessa noite para te adorar, para te glorificar. Eu quero ser fortalecido a minha fé, que os irmãos orem por mim, e quem estiver disponível como instrumento do Senhor para orar por você, que ore, e você simplesmente creia, e também ore, irmãos, não dependa somente que outros orem por você. Há um livre acesso que você podemos clamar e buscar o Senhor em qualquer lugar, em todo o tempo. Você crê nisso? Amém, meus irmãos. Agora, meus preciosos, eu preciso aplicar este tema para a gente concluir. Apenas uma coisa que preciso saber. Qual é a coisa que você mais precisa saber? Nós entramos nessa palavra, irmãos, tem tantas lições ricas e abençoadoras. Este texto aqui é o que mais tem, a pergunta de gente que quer saber. Eu quero saber, tanta coisa que eu quero saber quem é o culpado, quero saber quem é que quero saber, e tantas coisas. Quero saber quem foi o homem que te curou, quem ele é, e este homem dizendo, além de ser Jesus, um homem chamado Jesus, ele também afirmou ser o profeta. Os fariseus se dividiram porque eles estavam indignados, porque Jesus operou isso no sábado, e dizendo, como pode ser este homem de Deus, sendo que não está obedecendo no sábado? Começou a haver uma divisão com relação a isso. Eu quero saber quem é este homem, quero saber como foi isso. Há muitos querem saber, mas uma coisa, irmãos, que na verdade, quem mais precisava saber nessa história? Este homem precisava saber de uma coisa mais importante na sua vida, e ele soube responder. E aqui está, irmãos, uma coisa que precisamos saber. Verso 25, ele respondeu: se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Aleluia, glória a Deus. Ele respondeu aos fariseus que mais uma vez estavam interrogando ele, saber o que você diz sobre Jesus. Ele começa a defender, falando quem era, e eles, não, esse homem é um pecador. E este homem ousadamente diz assim, olha, se é pecador, não sei. Tem coisas, irmãos, nós precisamos ter humildade, coragem, para admitir o que não sabemos. Há muita coisa que eu não sei, e isso me faz ser livre de manter uma aparência de alguém que sabe tudo e eu não sei. Isso mantém você livre, quando você admite o que você não sabe. Mantém você humilde, disposto a ter um coração ensinável, para aprender mais. Tem muita coisa que eu não sei e quero aprender. Isso nos mantém numa posição para aprender, crescer mais, amadurecer na fé. Então, irmãos, isso temos que ter coragem para dizer, olha, eu não sei, mas uma coisa mais importante, eu sei, que eu era cego, agora vejo. Uma coisa eu tenho certeza, o que eu e você precisamos saber, irmãos, de uma coisa tão importante como este homem está testemunhando para nós: eu já não sou mais o mesmo. Eu já não sou mais o mesmo.
Sabe o que nós precisamos saber, o que você precisa saber hoje, após entregar sua vida a Jesus, ou estar caminhando na sua vida com Deus? Uma coisa você precisa saber, que você já não é mais o mesmo. Você crê, você sabe disso? Porque os vizinhos vão ficar confusos, querendo saber o que aconteceu. Os fariseus ou religiosos vão ficar duvidando, mas como aconteceu essa mudança? Será que se converteu mesmo? Será que dessa vez vai acontecer alguma coisa? Pode ser alguma coisa boa de lá? Às vezes até os pais não querem assumir mais responsabilidade. Já pergunte a ele, porque a idade tem. Se mudou, eu não sei, pergunte a ele, observe ele, é com ele. E de fato, irmão, diante de Deus a responsabilidade é pessoal. Tem um momento que eu não posso mais ficar dependendo da sombra espiritual dos meus pais e dizer, é comigo sim. Eu posso afirmar, eu posso ter a certeza de uma coisa, eu já não sou mais quem eu era. Eu posso ter a certeza de uma coisa eu sei, que eu era cego, eu vivia inclinado aos pecados, eu vivia inclinado à influência deste mundo, mas agora Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Irmãos, isso é uma verdade que nós precisamos saber. Eu preciso saber, irmãos, que a minha vida foi transformada por Jesus. Sabe, quando ele está testemunhando de uma coisa eu sei quem eu era, e agora, no presente, está testificando uma transformação de vida. Uma transformação. É visível alguém quando tem um encontro com Jesus. Não podemos confundir o encontro com Jesus, e falo isso com muito amor, queridos, com muito amor. Não podemos confundir um encontro genuíno com Jesus com um encontro em um lugar em que eu sinto confortável, em um lugar, em uma religião, em um lugar onde eu fui bem acolhido, no lugar em que eu sinto bem e frequento lá, somente isso. Não, irmãos. Temos que ter um encontro genuíno com Jesus para experimentar uma vida transformada. E eu pergunto, você sabe disso? Isso é uma coisa que você precisa saber, se você realmente é uma pessoa transformada, porque isso dependerá muita coisa na sua vida. Disso dependerá muitas outras coisas. Uma coisa você tem que saber, se você realmente é transformado por Jesus. Desde o dia que você pela fé entregou seu coração ao Senhor Jesus, você pode hoje testemunhar uma coisa, que eu até quero melhorar essa frase. Eu posso testemunhar que eu estou sendo transformado por Jesus. Estamos sendo transformados por Jesus. Uma coisa eu sei, estou sendo transformado por Jesus. Diariamente, todos os dias o Senhor está moldando, convencendo o meu coração. Quando penso que está bom, revela coisas que eu fico envergonhado, diz misericórdia, volto para a presença do Senhor, Deus trabalha esse coração. Quando tropeçamos é sinal, olha, não está pronto ainda, hein? Precisa ser trabalhado. Quando tropeçamos e pecamos, irmãos, aliás, quem que não peca? Qual é a leitura que temos que fazer? Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser transformado, mas de uma coisa eu sei, já não sou mais o mesmo. E não estou melhor em performance. Eu estou melhor cada dia por um coração novo, um coração de Cristo, um coração agora que move por compaixão, pela misericórdia. Amém, meus irmãos? Uma coisa que você precisa saber, você, querido, você, minha querida, precisa saber se você é um homem, se você é uma mulher transformada. Você, porque vão perguntar, ou vão surgir sempre uma pressão, intimidação, para saber quem você é, quem eu sou, quem somos. Ah, de uma coisa eu sei, é isso, irmãos, temos que saber. De uma coisa eu sei, já não sou mais quem eu era. Eu já não sou mais quem eu era, irmãos. Pela graça do Senhor Jesus, pela misericórdia do Senhor. Eu creio que o Senhor deseja fazer isso em nossas vidas, de cada dia nos transformar de glória em glória, segundo a sua imagem. Amém, meus irmãos? Quantos desejam mais ser transformados pelo Senhor? Se coloque de pé como um ato de apelo, como alguém que está respondendo, o Senhor é comigo. Eu preciso saber que eu não sou mais o mesmo.
Não sou mais o mesmo porque recebi um novo coração, não sou mais o mesmo porque eu renunciei àquilo que me afastava de Deus. O Senhor abriu os meus olhos porque eu estava tão cego. Quando o Senhor abre nossos olhos, irmãos, nós iremos perceber muitas das coisas quais nós estávamos afirmando que estávamos certos. E muitas vezes Deus vai mostrar, sim, você estava certo, mas pela forma de você agir por estar certo é que estava pecando. Eu posso pecar por estar certo. Como assim? Eu posso pecar por estar certo? Simplesmente quando a minha reação é de vangloriar, eu estou certo. E por eu estar certo, eu peco quando eu me coloco numa posição de juiz para julgar, condenar aqueles que não estão certos. Entenderam isso, irmãos? Como é sutil isso? Podemos pecar por estar certo? Pela nossa reação, que nos posicionamos, que achamos, que concluímos tantas coisas. Por isso, mantenha o seu coração sempre na presença do Senhor, humildade. Com seu coração, Deus, continue transformando esse coração, Senhor. Transforma meu coração, meu Senhor. Transforma, Senhor, os nossos corações. Espírito Santo, transforma, Senhor, os corações. Precisamos saber que eu já não sou mais quem eu era. Pai, esse é o testemunho que o Senhor deseja que nós como igreja venhamos testemunhar, testificar. Que cada irmão, irmã que se encontra aqui, Pai, cada vida que estão, seja ela iniciando uma caminhada com o Senhor, ou que já estão há tantos anos, mas o que precisamos saber, se a nossa vida está sendo transformada. Preciso saber, você precisa saber se está sendo transformado. Espírito Santo, continue movendo nosso coração. Nós oramos, venha nos convencer, remova as escamas, toda cegueira, Senhor, que está nos impedindo de ver a luz, de enxergar a verdade, de compreender a revelação da Tua palavra. Espírito Santo, remova toda cegueira, Senhor, remova toda cegueira, tire toda religiosidade, Senhor, todo conceito equivocado que não provém do Senhor. Nós oramos, Espírito Santo, opere nessa noite. Venha, Senhor, abrir os nossos olhos. Queremos ter a certeza que não somos mais os mesmos, porque agora Cristo vive em mim, logo já não sou mais eu que vivo. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, é Ele que transforma. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós estamos orando nesta noite. Senhor, nós não queremos saber como, mas sim quem, e sabemos quem tem poder de transformar. O Evangelho é transformador, o Evangelho de Cristo é poder para transformar, para libertar, transformar de uma forma gloriosa. Ah, Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar a Ti nessa noite, pelo fluir do poder da Tua presença, no nome de Jesus. Que o poder do Evangelho de Cristo se apodere do seu coração, da sua mente, que venha te moldar, te transformar, para que sejamos cada dia a imagem de Cristo e testemunharmos o seu bom perfume e manifestar o teu reino sobre essa cidade. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar. Enquanto nós vamos louvar ao Senhor, queridos, eu quero chamar você que deseja fazer uma campanha a partir de hoje, 7 semanas por uma causa, por um propósito. Venha, sai do seu lugar, pega o cartão aqui, por favor, para que você possa estar acompanhando os dias e a causa específica que você vai orar. Pega aqui, mas mantenha aqui na frente, por favor. Primeiramente, quem vai começar, e já quero chamar já você também que já está entre a segunda, a 7ª semana, venha também, nós vamos estar aqui orando com vocês durante esse momento de louvor, mas continue abrindo seu coração, porque nós queremos sair daqui dessa noite mais transformados para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos?
Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és. Descansarei, pois sei que és Deus. Queridos, eu sei que muitos já vieram orar aqui, mas eu ainda quero fazer um último apelo. Nós estamos começando essa série hoje, vamos caminhar por algumas terças-feiras nessa série. Foi tremendo hoje, Deus impactou nosso coração, mas eu quero fazer um apelo a você, que veio aqui, quem sabe angustiado, aflito, você não sabe o que está acontecendo na sua vida, você não vê saída. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está te chamando a um compromisso de vida com Ele. É hoje. Eu estou direcionando aqui essa palavra para corações específicos, você sabe disso. O Espírito Santo te trouxe aqui para um compromisso de vida. Renda-se a Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Não saia daqui sem fazer isso. Se você deseja fazer aqui, eu vou orar pelos pedidos, vou orar pelos propósitos. Se você deseja fazer isso aqui, eu te convido a vir à frente. Nós estamos aqui com os intercessores que podem te apoiar, te abraçar, chorar com você.
Mas entenda uma coisa: não tem outra saída a não ser aos pés da cruz. Renda-se ao Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo está clamando no seu coração. Você está queimando por dentro. Você só precisa dar um passo. Dê um passo em direção à cruz de Jesus. Faça como esse cego que nós ouvimos aqui. Saiba que Ele transformou a sua vida hoje. Tem alguém que deseja fazer isso? Venha à frente, venha à frente. Não perca tempo. Não perca tempo. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E firme hoje um compromisso de vida com o Senhor. Viu, querido? Firme um compromisso com o Senhor. Participe das 7 semanas. Venha estar conosco. Mas não deixe de estar diante do Senhor. O que Ele começou na sua vida, Ele vai concluir. Apenas dê um passo. Apenas dê um passo. Amém, queridos? Mais alguém? Mais alguém? Corra aqui à frente, por favor. Não feche seu coração. Eu vou orar. Igreja, ore comigo. Senhor, nós te agradecemos por tudo o que vivenciamos aqui. A tua palavra foi pregada, Senhor, com ímpeto, com autoridade, na unção do Senhor. O Espírito Santo moveu nossos corações. A revelação de Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Nós queremos te agradecer, Pai. Pai, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, todos os nossos pedidos, nossos anseios, nossos planos, nossos projetos, ó Deus, nossas vontades, ó Deus amado, nossos medos, nós lançamos tudo diante de Ti. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas, o Senhor é o Deus que faz todas as coisas segundo a Tua vontade. Pai, apenas nos dê descanso, confiança, que possamos, ó Deus, nos entregar verdadeiramente ao Senhor e descansar o nosso coração em Ti, porque no tempo certo, de acordo com a Tua vontade, da forma certa, as coisas vão acontecer. Mas uma coisa nós sabemos: nós fomos transformados, nós fomos redimidos, nós fomos perdoados, nós fomos justificados, nós recebemos uma nova identidade, nós recebemos uma eternidade, nós temos o Espírito de Deus em nós, nós temos vida com o Senhor pela cruz de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Pai, toca essas vidas que vieram à frente, aqueles que já receberam oração, aqueles que estão aqui agora se rendendo, se entregando a Ti, ouvindo a voz do Espírito, Senhor, chamando para o compromisso de vida. Confirma, concretiza, consuma a Tua obra, Senhor, de vida eterna, de vida abundante, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez aqui. Obrigado, Espírito Santo. Senhor, dispensa-nos para os nossos lares, Senhor, confortados na Tua presença. É o Senhor quem luta por nós. Não é por nossas forças, mas é pelo Espírito de Deus. Guia-nos mesmo, Senhor, a esse mar de amor. Senhor, e conserva-nos puros na Tua presença. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, queridos? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, que bênção. É só o começo, queridos, amém. Deus te abençoe, volte para o seu lar, jubilando, voando, flutuando na presença de Deus, em nome de Jesus. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descerei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas